A paz do Senhor, meus irmãos e meus amigos, tudo certo, tudo bem, tudo tranquilo? E aí, como é que foi a nossa introdução? Conseguiu captar alguma coisa? Passe por lá, viu? Hoje nós vamos disponibilizar a primeira matéria da nossa aula, tá certo? Do livro de escatologia. É a matéria escolhida, lembra? São 16 disciplinas e a matéria escolhida foi a escatologia, que é a matéria de número 1. São 16. Tudo certo, então? Vamos, mãos à obra? Então vamos lá. Aqui é a nossa coleção Teologia para Todos. Peço que você ajude a compartilhar, né? Aí no canal do YouTube. Você também dá o like. Fazer seus comentários também aqui no canal do YouTube. E ajudar a divulgar esse trabalho com a intenção de propagar uma mensagem do Reino de Deus como uma coleção Teologia para Todos. Então, conto com a sua ajuda, com a sua cooperação. Tá certo? Então, vamos lá para a nossa matéria. Matéria escolhida, escatologia. Tudo bem? Agora nós vamos adentrar na matéria de número 1 do básico da coleção Teologia para Todos. Começando pelo sumário. Isso mesmo, sumário. Antes de começar o sumário, não esqueçam a sua Bíblia, Scofield, beleza? O seu caderno universitário, beleza? E caneta, para fazer anotações. Então vamos lá. A nossa aula hoje vai ser a aula da unidade 1 do nosso sumário. O estado intermediário dos mortos. Tudo certo? A unidade 2 vai falar sobre a vinda de Jesus. A unidade 3 vai falar sobre o arrebatamento da igreja. A unidade 4 vai falar sobre o anticristo e seu domínio. A unidade de número 5 vai falar a grande tribulação. A unidade 6 vai falar o julgamento das nações. A unidade 7, o milênio. A unidade 8, a última revolta de Satanás, que é bem no finalzinho do milênio. A unidade 9, o julgamento final dos mortos ímpios. A unidade de número 10, o estado e perfeito eterno, ou melhor, o eterno perfeito estado. Vou deslocar aqui para você observar aí, ó. Tá certo? Ó. O julgamento final dos mortos ímpios, unidade 9. A 10, o eterno e perfeito estado. Tudo certo, então? Então vamos para a nossa primeira unidade da nossa matéria de escatologia. Tudo certo? O estado intermediário dos mortos. Existe alguns escatólogos, principalmente nosso querido e saudoso em memória, pastor Antônio Gilberto, no seu calendário das profecias, ele trata aí como o estado intermediário dos mortos. Só que tem outros escatólogos que vai chamar do estado intermediário das almas. Certo? Como a gente pode identificar? Tanto faz um como o outro. Estado intermediário dos mortos que morreram, das almas que foram para uma certa localidade. Há uma pergunta muito interessante aí para nós desenvolver agora, sobre para onde vamos depois da morte. Primeiro eu coloquei corpo, alma e espírito. Tricotomia humana. Somos tricotômicos, tá certo? Nós temos um corpo, é esse aqui. Você pega aí, ó, você pegar, esse é seu corpo. Dentro desse corpo, nós temos a alma e o espírito. Alma e espírito não se separam. Aí pode fazer aquela pergunta, né? Mas existe na Bíblia um texto que diz que o corpo volta ao pó, a alma vai ao paraíso e o espírito volta a Deus? Ou a alma, o corpo vai ao pó e o espírito volta a Deus? Existem várias ideias, né, dentro desse assunto, mas fique tranquilo.
Na nossa coleção Teologia para Todos, na nossa matéria de escatologia, na visão pentecostal, nós vamos explicar tudo isso. Mas a pergunta é, para onde vamos depois da morte? Lembrando que o corpo, ele é colocado em uma urna, que nós chamamos de caixão. Aí dentro dessa urna, ou dentro desse caixão, ele é levado para uma certa região do cemitério. E ali ele é enterrado, ele é posto em uma certa localidade e desaparece esse corpo. Esse corpo desaparece. Mas a alma e o espírito não. O corpo é material, se decompõe. A alma e o espírito não se decompõem e não se separam. Somente uma ferramenta pode separar a alma do espírito. Hebreus capítulo 4, versículo 12. A epístola aos Hebreus diz assim: porque a palavra do Senhor é viva e eficaz, é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que penetra entre a divisão da alma e do espírito. É a única que pode fazer isso com a intenção, né, de formar ou moldar esse homem. Mas ela faz isso. Mas quando esta alma e esse espírito sai desse corpo, tá certo? Eles não se separam. O corpo sim. O corpo vai para um descanso. Ele vai descansar. Tá certo? Nós vamos aprender isso aqui nessa matéria. Aí eu coloquei aqui, ó, para onde vamos depois da morte? Só o corpo e essa alma junto com esse espírito. Porque agora estão juntos. Essa alma e esse espírito estão juntos, tá certo? Aí para onde vamos depois da morte? Vamos para o estado intermediário. Aí você pode me perguntar, e o que é, pastor, estado intermediário? Chamamos de estado intermediário o lapso temporal. Anote isso daí no seu caderno. Anota aí. Lapso temporal. Chamamos de estado intermediário. Por quê? Porque há um período, um certo tempo contabilizado no estado intermediário. Contabilizado tanto para a alma cristã, ou tanto para o cristão, tanto para o ímpio. Tá certo? Esse lapso temporal aí é que vai estar magiando entre a morte e a ressurreição. Então, entre a morte e a ressurreição, nós temos um tempo. Chamamos de lapso temporal. Tudo bem? Só corrigindo, lapso temporal. Na visão judaico-cristã, que é a mais que a gente trilhamos, a morte não é o fim da existência humana. Olha só. Morreu, não quer dizer que acabou. Continua. O escritor aos Hebreus vai dizer, capítulo 9, versículo 27, está ordenado o homem morrer uma só vez. Depois disso, segue-se para o juízo final. Abre lá sua Bíblia. Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Eu vou abrir aqui, só para nós confirmar. Na nossa aula, Bíblia Scofield, fazer igual os bereanos. Ver se o texto está dentro do contexto. Tá certo? 9:27. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo final, ou o juízo, que nós colocamos aí na nossa matéria, tá certo? Então, ó, pois de acordo com a Bíblia, o homem é composto de uma parte material, veja bem, essa aqui é a material, e a outra é imaterial, que é essa de cima. A material, ela se decompõe, né? Ela entra no estado de decomposição, mas a imaterial não. Tá certo? Olha lá. Material e imaterial. A parte material, que é o corpo, por conta do pecado, o pecado trouxe essa consequência. Essa parte material, que é o corpo, ela experimenta a morte física. Olha uma pergunta interessante. Essa morte que a qual apresenta aí, é um espírito?
Ah, mas o anjo da morte tem a ver com a morte em si? Calma, nós vamos aprender isso. Mas a morte física desse corpo, enquanto que a material, que é a alma e o espírito, mesmo que ela experimenta a morte espiritual, que é ainda em vida, nós vamos aprender isso aqui também nessa matéria, enquanto que essa parte material, a alma e o espírito, né, apesar de experimentar essa morte espiritual, ela continua a existir. Essa morte espiritual é do corpo aqui em vida, mas tudo tranquilo. Mas essa alma e espírito, ela continua a existir. Mas aonde ela continua a existir? No estado intermediário. Em que lugar? Nós vamos aprender, calma aí. Nessa condição, do caso daqueles que morrem sem Cristo, fora do corpo, né? A pessoa que morre sem Cristo, né, fora do corpo, ele vai para um local. Que local é esse, pastor Carlos? Lugar de tormento. Morreu sem Cristo? Local de tormento. Por outro lado, aquele que morre com Cristo continua a existir na presença de Deus, no estado de bem-aventurança. Então, logo você está entendendo que o estado intermediário é o lapso temporal entre a morte e ressurreição. É um período de tempo. Esse corpo que morreu, ele vai para um certo lugar. Se é uma pessoa cristã, vai para o local de bem-aventurança. Se é um ímpio, vai para o local de tormento. Todos esses dois entram no estado intermediário, mas em local diferente. Olha esse parágrafo aí, ó. Entre a morte e ressurreição, tanto dos justos, tá certo? Quanto dos ímpios, continua a existir de modo consciente. Então, quer dizer, quando entra no estado intermediário, não entra sem saber do que está acontecendo, ele não está ali inconsciente, ele está consciente. Uma vez que a alma é imortal, ela não morre. Abre lá no Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu Mateus, capítulo 10, versículo 28. Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31. E 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9, na epístola. Para o justo, o estado intermediário é interrompido por ocasião do arrebatamento da igreja. O cristão que está dentro do estado intermediário, no local de bem-aventurança, ele vai ser interrompido, esse lapso temporal dele, por ocasião do arrebatamento da igreja. No toque da última trombeta, como está aqui em 1 Coríntios, tá? É o que você está vendo aqui, ó. Tô tentando apontar que a minha câmera tá meio ruimzinha, mas tá bom. Aí aqui vai explicar com detalhe, tá certo? Então, esse corpo que ele se decompôs, mas essa alma, esse espírito que está em um lugar de bem-aventurança, será interrompido dentro do estado intermediário por conta do arrebatamento da igreja. Mas o ímpio, vamos dizer aqui, ó, o ímpio, tá certo? Ele vai continuar até o final do milênio, quando todos os mortos em Cristo serão ressuscitados para comparecer diante de Deus para serem julgados no juízo do grande trono branco, em Apocalipse, capítulo 20, versículo 5 a 15. Então, vamos entender aqui. O justo, ele vai ser chamado, ou melhor, por conta do toque da última trombeta, ele vai ressuscitar. Tá certo? O ímpio não. O justo sim, porque o justo está no lugar de bem-aventurança, local de descanso, seio de Abraão ou paraíso, beleza. Mas o ímpio não, está no lugar de tormento. Ele vai continuar no lugar de tormento até finalizar o milênio. Aí depois de uma única só vez, de Adão até o final do milênio, ressuscitarão todos de uma vez só. Aí o Apocalipse capítulo 20, versículo 5 a 15 diz: grandes e pequenos comparecerão
diante do trono branco, ou do grande trono branco. Chamamos isso de segunda ressurreição. A primeira ressurreição é por conta do arrebatamento, ou todos quantos vão fazer parte até o final da grande tribulação. Porque a primeira ressurreição já foi inaugurada por Jesus. E essa primeira ressurreição, ela tem etapas. Finaliza até quando acabar a grande tribulação. Primeira ressurreição. Finalizou ali, entrou o milênio, o estado intermediário só é somente para os ímpios, no lugar de tormento. Porque a primeira ressurreição, que foi a colheita, chamada primícias, foram recolhidos ou foram trazidos por conta do arrebatamento e agora vão adentrar, né, no tribunal de Cristo e assim por diante, nas bodas do Cordeiro. Aí depois vem para o milênio. Calma, que é assunto dessa matéria. Vamos por parte. Tendo dúvida, faz comentário aqui no canal do YouTube que eu vou responder. Dentro da matéria, tá? Ó, o estado intermediário entre morte e ressurreição é um lapso de temporal, que nós dissemos agora outrora. Ó, o estado intermediário não é um aniquilamento. Essa doutrina do aniquilamento, ela quer aliviar os pecadores sem arrependimento e que amam o pecado. Essa doutrina do aniquilamento afirma que Deus vai aniquilar e destruirá e tirará a existência de todos. Ou seja, não padecerão nenhum sofrimento a não ser a expectativa de aniquilação. Quer dizer, morreu, acabou. Né? Que muita gente diz, morreu, acabou. Mas em Hebreus capítulo 9, versículo 27? Leia novamente. Segue-se para o juízo. Então não morreu, acabou. Todos que morrem entram no estado intermediário. Entre a morte e a ressurreição temos um lapso temporal. Dentro desse lapso temporal temos primeira ressurreição e segunda ressurreição. Beleza? Então o estado intermediário dos mortos, ou o estado intermediário das almas, como alguns escatólogos chamam, é um período que corresponde entre o falecimento da pessoa até a ressurreição dos mortos. Sabemos que a morte é a separação da alma do corpo. Morreu, a morte se separa desse corpo, pela qual o homem é introduzido na onde? No mundo invisível dos mortos. O mundo invisível dos mortos são regiões diferentes e época diferente. Nós vamos ver isso aqui. Significa deixar esse tabernáculo. 2 Pedro, capítulo 2, capítulo 1, versículo 14. Tornar-se ao pó. Gênesis, capítulo 3, versículo 19. Ser congregado a seu povo. Era muito falado isso no Antigo Testamento, né? Gênesis, capítulo 49, versículo 33. Uma coisa nós sabemos, que tanto os justos como os injustos estão aguardando o dia da ressurreição em lugar intermediário. Porém, em estados diferentes. Regiões diferentes. E também em épocas diferentes, pois sabemos que há na Bíblia duas ressurreições, a dos justos e dos injustos, havendo um intervalo de 1000 anos, como nós já falamos, entre elas, Daniel, capítulo 12, versículo 2, e Apocalipse, abre aí, por gentileza, capítulo 20, versículo 5. Eu vou abrir minha Bíblia aqui, é o tempo que você abre a sua aí também. 20, versículo 5. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos não se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então, quer dizer, os que ressuscitaram, fez parte da primeira ressurreição, foram arrebatados. Finalzinho da grande tribulação ali. Os que faz parte da segunda ressurreição, isso é, só serão ressuscitados de uma única vez no final do milênio, dos 1000 anos. Beleza? Antes da nossa próxima aula. A Bíblia descreve o estado intermediário do justo como um estado de consolação. Lucas capítulo 16, versículo 25, estado de descanso. Apocalipse capítulo 14, versículo 13, estado de ausência de fome e ausência de sede, lugar de consolo e de tranquilidade.
Apocalipse capítulo 7, versículo 17. Amém? Esse é o local intermediário do justo, que vai ser interrompido por conta do arrebatamento da igreja ou no finalzinho da grande tribulação. Porém, o estado intermediário do injusto, e esse daí, ele é descrito na Bíblia como um local, como um início de tormento, que começa lá em Lucas capítulo 16, versículo 19 e 31, onde aguarda o castigo final, Apocalipse capítulo 20, versículo 11 a 15. Tudo certo? Então, há uma diferença da ressurreição do justo para o injusto. O justo finaliza ali na grande tribulação, né? Fazendo parte da primeira ressurreição. E a do injusto vai ser de uma vez só, lá no finalzinho do milênio. Quer saber mais? A nossa próxima aula será primeira ressurreição e segunda ressurreição. Nós vamos parar por aqui, para que nós possamos fechar aí e não ficar muito extenso o nosso vídeo. Amém? Animados? Próxima aula, primeira ressurreição, segunda ressurreição. Oramos então nesse momento, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Oramos, amado Jesus, soberano Pai, te dou graça por tudo, peço ao Senhor que continue abençoando esta aula, que cada um possa adquirir o conhecimento e assim, Senhor, crescer na graça e nesse conhecimento. É o que eu te peço em teu nome, Jesus, e toda a honra e toda a glória seja tributado a ti, Senhor. Amém. Então, que Deus abençoe. Próxima aula, primeira e segunda ressurreição. Tem curiosidade boa nessa aula, viu? Venha fazer parte junto conosco. Compartilhe, dê o like, faz comentário, tendo dúvida, nós estaremos respondendo. Até mais, meus irmãos. A paz seja a todos.